Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, apenas 42 dias das nossas eleições, que estão ganhando a cada dia que passa mais contornos de ineditismos. Muitas coisas que nós estamos vendo agora, e certamente algumas que nós veremos até o dia 2 de outubro, nós nunca assistimos aqui no processo eleitoral, no embate público aqui no nosso país. Muitas pessoas estão com expectativas em relação a algumas sabatinas, alguns debates possíveis que podem acontecer e os impactos desses acontecimentos no processo eleitoral. E também muitas pessoas estão se debruçando com mais atenção agora sobre um fenômeno, do envolvimento direto, de um envolvimento determinado de algumas agremiações religiosas na campanha eleitoral, de uma forma absolutamente distorcida e corrompida, como eu já mostrei para vocês no encontro que eu fiz mais cedo aqui no nosso portal. Mas o que é que está acontecendo de situações assim, muito interessantes que a gente tem que prestar atenção? Vou conversar com vocês a partir de agora, no nosso portal, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, eu quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique aí no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, porque é uma forma de você ajudar a oxigenar o debate, numa sociedade que está cada vez mais preocupada com o que vai acontecer aqui com o nosso país. Dê o seu joinha nos nossos vídeos também, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Se der, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, e vamos seguir em frente, tá bom? Gente, hoje mais cedo eu já fiz um encontro com vocês aqui falando de algumas questões ligadas à exploração da religião no processo eleitoral brasileiro. Muitas pessoas estão preocupadas com isso e estão aguardando como é que algumas situações vão ser suscitadas nas sabatinas e nos debates. Nessa segunda-feira, o primeiro candidato que vai abrir a sabatina na TV Globo é o presidente da República. Muitas pessoas estão com essa impressão que ele será trucidado ali, ele será esmagado pelos apresentadores ali nessa sabatina. Olha, eu quero dizer para vocês para não nutrirem esse tipo de expectativa não. Porque a empresa Globo, ela ao longo dos 4 anos praticamente do Bolsonaro, eles tiveram um comportamento muito asséptico. E o Bolsonaro também está com um rosário de situações ali para confrontar com os apresentadores se eles entrarem em algumas áreas ali que causem algum tipo de desconforto ao presidente da República. Ele certamente fará um discurso muito voltado para os seus seguidores e dificilmente ele vai conseguir ampliar muito essa bolha que já está formada ao seu redor. Mas, como nós não sabemos o que irá acontecer, é legal a gente prestar atenção. Mas eu não nutro grandes expectativas, não. Quem se omitiu protegendo o presidente da República de uma forma direta, nunca citando o nome dele de forma muito objetiva, como principal responsável do que aconteceu aqui no Brasil no período da pandemia, a gente não pode esperar muita coisa, né? Além de outras situações concretas, nós temos quase 2,5 milhões de pessoas que estão esperando ali na fila do INSS para receber um benefício. São pessoas que estão sendo humilhadas, pessoas que estão sendo destroçadas pela estrutura do governo federal. O abandono que nós estamos vendo em todas as cidades de milhares, milhões de pessoas que estão dormindo ao relento, enfim, são problemas sociais que o presidente da República não fala absolutamente nada, enfim. E se essas situações não forem suscitadas num debate, de fato, muitas pessoas vão ficar com a impressão que o problema não existe. Pois bem, então essa é uma questão que eu queria sublinhar com vocês, mas outras têm a ver aqui com os jornais de hoje. Eu vou mostrar uma cena para vocês aqui, incrível também, né? Tem aqui essa matéria aqui que eu já mostrei para vocês mais cedo, né? De como está havendo uma determinada cruzada de empresas religiosas, é assim que a gente deve classificar, a favor de Bolsonaro. A matéria diz: pastores com 50 milhões de seguidores dão palanque a Bolsonaro nas redes sociais. Mensagens convocam fiéis para os atos do 7 de setembro. Aqui tem uma matéria mais pormenorizada no interior do jornal, né? Falando desse envolvimento, mencionando aqui quem são esses pastores. E a matéria diz em dado momento aqui: juntos, os 10 maiores líderes religiosos apoiadores do presidente ecoam mensagens da luta do bem, entre aspas, contra o mal, e uma guerra, entre aspas, em sintonia com o discurso do presidente. Gente, é uma coisa muito pilantra, muito bandida, né? Eles estão apresentando o Bolsonaro como representante do bem, e representante ligado a Deus, a Cristo, e se Bolsonaro não foi eleito, quem ganha é o mal. Então, é uma coisa de uma vigarice gigantesca, né?
E o pior de tudo é o seguinte, né? É que tudo está indicando que o candidato deles irá perder as eleições. E aí qual a explicação que eles darão para os seus fiéis? Que Deus estava de sacanagem, desculpa a expressão, com eles estavam, elegeu o Messias, mas agora resolveu jogar o Messias para a lata do lixo da história? Como é que vai ficar essa história? Então uma gente que usa da enganação da fé, e fazendo propagandas aqui, como eles fizeram um clipe botando nas redes sociais para os grupos que o seguem, né? Nessa gravação, um locutor repete os bordões bolsonaristas: Deus, pátria, família e liberdade. A nossa bandeira jamais será vermelha. É sempre a teoria do pânico moral. O pânico moral e o pânico vermelho. Aqui nessa outra matéria que também eu mencionei para vocês, mas não esmiucei muito, mais cedo, ela diz o seguinte: templo é o limite. E aí eu, lendo atentamente aqui a matéria, deu para ver aqui que na igreja do Silas Malafaia se pratica crime eleitoral. É uma igreja, portanto, conduzida por criminosos. O relato aqui ele é muito objetivo. Ao final da cerimônia, voluntários aproveitam a casa cheia para distribuir panfletos, inclusive dentro da igreja, com os números de Bolsonaro, do governador Cláudio Castro, do senador Romário, do deputado federal Sóstenes Cavalcante e do deputado estadual Samuel Malafaia. Todos do PL. A lei eleitoral veda o pedido de votos dentro do templo e prevê multa que pode variar de 2 mil a 8 mil. Isso é galho fraco para eles, né? Então eles preferem cometer o crime, paga a multa e está tudo certo, né? Essa prática configura propaganda irregular, diz a pesquisadora Ana Carolina. E aí vai indo. A gente tem a Folha Universal do Bispo Macedo, faz a mesma coisa. Então nós estamos diante de uma situação muito complicada aqui no Brasil. Eu mostrei para vocês também que um apoiador do Bolsonaro, né, o Roberto Jefferson, também arrumou um falso padre aqui, um padre fake para ser o vice na campanha eleitoral dele. Ele está tentando abocanhar ali os recursos do fundo partidário. E como eu comentei com vocês, se essas agremiações religiosas se debruçassem em problemas reais aqui do povo brasileiro, eles poderiam discutir situações como essas aqui, ó. Tem muita gente querendo renegociar a dívida porque não está conseguindo pagar a prestação do seu imóvel, corrida pela renegociação. Com juro alto, cresce a busca por distrato e redução de taxas de crédito imobiliário. O gás nas alturas, muitos problemas, né, que eles não focalizam. O lucro dos grandes bancos, tudo isso no governo Bolsonaro. E esse governo Bolsonaro é que é o governo do bem, o resto é o mal. E aí me surpreendi com um vídeo do tutor, o mentor espiritual do Bolsonaro, constitucional, político, jurídico, tudo, desenvolvendo agora mais um tipo de fobia. A gente já tinha visto a homofobia, gordofobia, uma série de fobias, né? Mas agora nós temos no debate eleitoral a cachaçofobia, ali comandada ali pelo pastor Silas Malafaia. Acompanhe aqui essa fala aqui do Malafaia, e porque ela ilustra muito, né, como alguns homens de Deus, entre aspas, eles são homens de paz, homens de fraternidade, homens do amor, da conciliação, né, e que não fazem uso da fé para coisas inescrupulosas. Vamos ver aqui essa fala do Malafaia de hoje. Vale a pena. Resposta a um cachaceiro que falou de pastores e padres. Como ele não entende nada de fé cristã, nem de princípios bíblicos. Ele está atacando aqui um cachaceiro, né? Vocês sabem de quem que ele está falando, né? É pelo menos assim no imaginário que ele está tentando jogar para a população de uma maneira geral. Vamos lá. Sobre uma autoridade espiritual, eu vou ensinar ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. Eu não discuto com ele sobre cachaça, porque ele é um expert. Eu não entendo nada de cachaça. E o cara vir querer dar lição de moral em padres e pastores, escuta o que ele fala e o meu comentário. Então aí ele pega uma fala do ex-presidente dizendo que é uma coisa que eu já disse aqui, inclusive, né? E aí, gente, não é preferência eleitoral, estou conversando com vocês aqui sobre questões gerais, né? O ex-presidente aqui, ele falou, olha, quando eu quero conversar com Deus, vou para o meu quarto sozinho e falo direto com ele. Eu não preciso de intermediário para eu conseguir falar com ele. E aí isso ofendeu o Malafaia, porque isso, de um certo modo, né, é um desnudamento
desse discurso vigarista do bem contra o mal. Tem mais um trechinho aqui que ele fala, vamos lá. Tá falando, agora deixa eu falar uma coisa. Se você entrasse no seu quarto e falasse com Deus, você não era dominado pela cachaça, porque quem tem comunhão com Deus fica livre de vícios malditos que destrói o homem. E aí, é o seguinte, né? É uma cachaçofobia, né? E aí eu fui dar uma olhada aqui, né? A cachaça, enfim, quem é que não gosta, né? As pessoas que não têm vício, de apreciar algum tipo de bebida alcoólica no planeta inteiro. O problema é o excesso, em qualquer coisa, até o açúcar em excesso mata uma pessoa, enfim. Mas ele fez essas acusações aí, e a indústria da cachaça no Brasil, entrei aqui no site do Sebrae, lucrou 13 bilhões e 170 milhões de dólares exportando. É uma indústria que tem 11 mil pequenos produtores aqui no Brasil e 600 mil empregados. Sem falar, já que o assunto é bebida, né? Se a gente for pela indústria da cerveja aqui no Brasil, então, a indústria da cerveja no mundo, é um negócio impressionante, né? Mas essas pessoas que estão fazendo agora o uso dessa nova ferramenta, a cachaçofobia, né? Eu não sei nem se isso tira voto não, tá? Porque como a grande parcela do povo brasileiro tem uma ligação com as bebidas, que não é uma ligação de vício, né? É um outro tipo de ligação, muito pelo contrário, um vinho, um uísque, uma cerveja, um drink, isso serve na maior parte das vezes para agregar pessoas e não para destruir pessoas, como o pastor está fazendo nesse tipo de fala cachaçofóbica, né? Enfim, nem as pessoas que foram ex-alcoólatras têm um discurso totalmente destrutivo em relação ao uso da bebida alcoólica, ou à bebida alcoólica de uma maneira geral, e sim ao comportamento, a forma como você tem que lidar com essas situações, como qualquer outra situação que pode viciar um ser humano aqui no Brasil. Tem gente que é viciada em pastor vigarista, que não consegue sair de perto de pastor vigarista. Essas pessoas também precisariam também fazer uma desintoxicação espiritual, né? Bom, comentei com vocês hoje mais cedo o tipo de uso que se faz da fé em vários lugares do mundo, né? E hoje, pesquisando um pouco mais esse assunto, encontrei aqui o pastor Alf Lucal. Ele é o segundo pastor mais rico do planeta. O primeiro, considerado nas listas gerais, é o Edir Macedo. O Brasil sempre tendo algum destaque, né, quando são assuntos no campo da bizarrice, no campo da exploração de pessoas aqui no nosso país. E ele tem, quando eu fui dar uma pesquisada aqui no tal pastor, que é o segundo mais rico do mundo, ele é empresário também, tem televisão, escreve livro, muito parecido com o Edir Macedo, né? Só que ele tem um diferencial, ele ressuscita pessoas. Fiquei impressionado aqui. Ele vai para os templos, coloca ali nos telões, né? Aí as pessoas ficam ali orando, né? E ele fica ali tentando fazer todo tipo de oração, né? Até que acontece o milagre. Aí tem uma banda ao fundo, a banda toca, enfim, as pessoas, realmente é um troço fenomenal, né? Tem uma mulher que está sempre com ele ali, que funciona como uma espécie de crooner, né? Vai dizendo. E aí, gente, o cara é um ressuscitador em série, né? Realmente é um milagroso, impressionante. A gente vai vendo cenas, ó. Ali tem uma turma, né? Grande de pessoas mortas, né? Ó. É um negócio... É o Power of God, né? Como é que a gente pode tratar esse tipo de situação, gente, sem ter uma percepção muito crítica, né? Daqui a pouco esse tipo de situação vai chegar aqui, porque esse pessoal aí, eles não têm limites. Esse tipo de cerimônias de exorcismo, de desdemonização, né, de tirar espíritos malignos, enfim, faz parte dos rituais, né, que muitos desses pastores usam justamente para impressionar as pessoas que estão com problemas concretos, problemas nas suas vidas, problemas de todas as naturezas, que não são eminentemente problemas metafísicos, problemas espirituais, são problemas provocados pela situação material em grande parte do planeta que essas pessoas vivem.
a desagregação familiar, a falta de emprego, a falta de produtos mínimos para uma sobrevivência digna, a falta de água potável, a falta de eletricidade, a falta de educação, a falta de cultura, a falta de sonho, a falta de coisas que são minimamente necessárias para a gente ter uma vida digna. E agora nós temos um filão desse grupamento ideológico aqui no Brasil, tentando convencer uma parcela da sociedade que Bolsonaro, aquele que está provocando o aprofundamento da miséria aqui no nosso país, que está fazendo com que cada vez mais famílias fiquem desagregadas pelo destroçamento da estrutura social do nosso país. Enfim, esses pastores estão dizendo que ele é o representante do bem e quem está do outro lado não é representante. No caso de hoje, né, nós estamos vendo agora mais uma ferramenta, né, política, a cachaçofobia. Pois bem, gente, vamos ver o que vai dar nos próximos dias. Eu fico por aqui. Preste muita atenção. E se você hoje está no seu domingo, você vai tomar o seu vinhozinho, o seu uísque, a sua cachaçinha, a sua caipirinha, o seu drink, não fique com culpa não, tá? Se você lida bem com isso, você não tem do que temer, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!